Fala, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje, no podcast da UFARA, nós somos os acadêmicos do 7º período do curso de Medicina da UFAL Campus Arapiraca. Iremos hoje falar sobre uma temática muito importante, que é o edema agudo de pulmão, principalmente na visão da urgência e emergência. E para essa discussão, eu tive o privilégio de convidar dois acadêmicos incríveis. Ele, Gustavo Siqueira, e ela, Júlia Almeida. Opa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito. Então, gente, para começar a discutir esse tema tão importante para a sociedade, vamos então definir primeiro o que seria esse edema agudo de pulmão. Então, quando a gente fala de edema, né, só lembra aqueles pés inchados. Então, a gente sabe que tem acúmulo de alguma coisa ali. Então, no edema agudo de pulmão, a gente basicamente vai ter um inchaço, a gente vai ter um acúmulo de líquido, uma congestão que a gente chama na área de saúde de congestão pulmonar. Então, vai ter um acúmulo de líquido por causa de uma alteração de pressões que fisiologicamente, que naturalmente existe no nosso corpo. Quando a gente tem essa diferença de pressão, esse desequilíbrio, o líquido começa a se acumular onde não é para acumular, que é justamente onde deveria ter ar. E aí, então, começam a surgir alguns sintomas que são característicos da doença e que será mencionado lá na frente. Então, de início, a gente tem que ter em mente isso. Quando fala em edema agudo de pulmão, a gente está falando o seguinte: onde é para ter ar, passou a ter líquido. Esse líquido pode ser um líquido purulento, pode ser um líquido de qualquer natureza. Certinho, gente? E tudo isso se dá por meio de quê? Por meio de uma alteração de forças. É um conjunto de forças que vai fazer com que o líquido venha o quê? De fora para dentro. Imagine, por exemplo, quando você está em alguma situação que abre a janela, por exemplo. Está passando um vendaval lá fora, você abre a janela. Então, dentro da sua casa tem uma pressão. Fora da sua casa tem outra pressão. Quando você abre a janela, se a pressão dentro da sua casa for menor que a de fora, o ar vai tender a vir de onde? De fora para dentro. E aqui a gente tem alguma coisa parecida nesse sentido, certo? Então, processos inflamatórios vão fazer com que haja uma alteração de equilíbrio de força e aí o líquido vai estar onde era para ter ar, que é justamente no pulmão, porque é no pulmão que a gente tem que ter o que a gente troca gasosa, certo? E agora, então, a gente entra na fisiopatologia, ou seja, o que explica esse edema agudo de pulmão. Então, como eu acabei de mencionar, ele é explicado por meio desse desbalanço de forças e, com isso, então, a gente vai ter o quê? Vai ter deslocamento de líquidos para essas estruturas que deveriam ter ar e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Um encharcamento do pulmão, as congestões que são características da doença. Então, de início, seria basicamente isso. Então, agora dando continuidade e levando em consideração que existe a importância de classificar essa doença, entra com a palavra agora, Júlia. Oi, gente. Então, como o Carlos já adiantou, eu vou falar um pouquinho sobre a classificação do edema agudo de pulmão e também sobre o quadro clínico. Em relação à etiologia, o edema agudo de pulmão ele pode ser classificado de dois tipos, ou cardiogênico ou não cardiogênico. O cardiogênico, ele ocorre quando a pressão capilar ali do pulmão, ela está maior do que a pressão normal. E aí vai fazer com que haja um aumento da filtração transcapilar. E quais são as causas para que isso aconteça? Má adesão ou uso incorreto de medicações, síndromes coronarianas agudas, miocardites agudas, emergências hipertensivas, taquiarritmias e miocardiopatias crônicas. Agora, o não cardiogênico, que seria? É quando há alterações na permeabilidade alveolo-capilar, o que vai permitir que haja o extravasamento do líquido para o alvéolo e para o interstício do pulmão. E quais são as causas para que isso ocorra? Liberação de endotoxinas por bactérias gram-negativas, embolia pulmonar, anafilaxia e edema agudo neurogênico. Agora, vamos partir então para os sintomas que o paciente vai apresentar quando tiver um edema agudo de pulmão. De início, é importante falar que essas manifestações clínicas, ou seja, os sinais e os sintomas, eles vão ocorrer dependendo do volume do líquido que foi extravasado. Mas principalmente vai envolver a tosse, que pode ser seca ou produtiva, ortopneia, fadiga, dispneia paroxística noturna. Além disso, pode estar presente também turgência de jugular, edema de membros inferiores e cianose de extremidades.
Na ausculta cardíaca, a gente pode encontrar ainda bolhas B3 e B4, e na ausculta pulmonar, a gente pode ter ali uma ausência do murmúrio vesicular quando o paciente vai apresentar derrame pleural, além do edema agudo de pulmão. Em relação a sinais vitais, a frequência respiratória, cardíaca e a pressão arterial, elas vão estar elevadas. Às vezes, alguns pacientes podem apresentar também sibilos. E só destacando que na urgência, o paciente com edema agudo de pulmão vai dar entrada com os sinais vitais elevados e com a queixa de dispneia progressiva de forma súbita. Gustavo, continua aí para a gente entrando no diagnóstico e no tratamento. Opa, pessoal, eu vou entrar aqui. Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho sobre o diagnóstico do edema agudo de pulmão, né? É importante a gente comentar que o quê? Que esse diagnóstico, ele é essencialmente clínico. E a gente, dessa forma, a gente tem que ver a história e as características do exame físico. É importante a gente diferenciar entre edema cardiogênico e não cardiogênico, que muitas vezes é difícil de se diferenciar, e por isso a gente abre mão, nesses casos, da radiografia de tórax, sendo esta um importante exame complementar. Visto que a gente pode encontrar algumas diferenças na apresentação da radiografia de tórax quando a gente observa o edema cardiogênico e o não cardiogênico. Por exemplo, a área cardíaca no cardiogênico geralmente está normal ou aumentada, enquanto no cardiogênico está normal. O edema no cardiogênico, em geral, é central, enquanto no não cardiogênico é periférico. A presença de derrame pleural no cardiogênico, enquanto no não cardiogênico ele está geralmente ausente. Linhas septais são presentes no cardiogênico, enquanto no não cardiogênico estão ausentes, ao inverso do broncograma aéreo, que está geralmente ausente no cardiogênico e presente no não cardiogênico. Além disso, temos que ter outros exames complementares também, às vezes fazem necessário, né? Os outros são o eletrocardiograma, que normalmente está demonstrando a taquicardia sinusal, e isso pode ser um importante indício de alguma etiologia que pode estar causando esse edema, como alguma arritmia, algum sinal de isquemia ou alguma sobrecarga ventricular. É importante a gente falar do ecocardiograma também, que deve ser sempre realizado quando possível, de preferência em sala de emergência. E ele é realizado quando a causa ela não é rapidamente identificada, né? Faz-se necessário também pedir algumas enzimas, como as troponinas, gasometria arterial também, que ela geralmente vem evidenciando uma hipoxemia, e também devem ser avaliados alguns íons, como sódio, potássio e também ureia e creatinina. Além disso, é importante a gente sempre lembrar de pedir o peptídeo natriurético cerebral, nesses casos, porque ele ajuda a diferenciar causas cardiogênicas e pulmonares, né? Nesses casos, quando a gente pega o peptídeo natriurético cerebral, valores acima de 400, geralmente sugerem insuficiência cardíaca, como a etiologia do edema agudo de pulmão, enquanto valores abaixo de 100 tornam esse diagnóstico improvável, né? Pronto. Esses são os principais exames que a gente pede para fazer o diagnóstico da causa do edema agudo de pulmão, e agora a gente entra no tratamento. Sobre o tratamento, que é importante a gente falar, que o paciente ele deve sempre permanecer sentado durante o tratamento, com a cabeceira elevada e as pernas penentes, porque essas medidas vão ajudar a reduzir a pré-carga, também melhorar a questão da ventilação pulmonar dele e reduzir o esforço respiratório, visto que o paciente se apresenta com capacidade respiratória diminuída, né? E as medidas que a gente deve fazer, primeiro a gente começa com oxigênio, ele é muito importante, a oxigenoterapia suplementar e a ventilação assistida, elas devem ser utilizadas para tratar essa hipoxemia, principalmente quando a saturação estiver menor que 90 ou PO2 menor que 60. E é importante a gente comentar também que quando não há hipoxemia, o oxigênio ele não é realizado de rotina. A administração do oxigênio geralmente é por máscara facial com fluxo de 5 a 10 litros por minuto, para você conseguir corrigir essa hipoxemia, né? E a gente também tem que entender o quê? Que se a gente não conseguir controlar por meio de ventilação não invasiva, a intubação orotraqueal está indicada nesses casos, se persistirem a questão da hipóxia, da acidose e da hipercapnia, né? Bem, outra medida que a gente deve abrir mão seria a questão dos vasodilatadores. Nesse caso, o que é que a gente utiliza? Principalmente o nitroprusiato, entra como principal aí, e ele vai ocasionar o quê? Vai ocasionar a redução da pré e da pós-carga.
E é mais ou menos isso. A gente utiliza ele como forma de nitrato sublingual, 5 miligramas, e repete ele de 5 a 10 minutos. E é importante a gente comentar sobre essa questão dos vasodilatadores também, que em caso de isquemia miocárdica, a melhor opção seria a nitroglicerina, né? Outra coisa, outra medida que a gente deve fazer seriam os diuréticos de alça. Nesse caso, entra a furosemida, 40 a 80 miligramas via intravenosa, para promover justamente a vasodilatação venosa reduzir a pré-carga, nesses casos. Depois, a gente continua utilizando a morfina também, que deve ser administrada na dose de 1 a 3 miligramas a cada 5 minutos, principalmente com o objetivo de reduzir a ansiedade, que é ocasionada devido ao aumento do esforço respiratório e a pré-carga por vasodilatação também, nesses casos. Então, a gente tem que entender o quê? Que seriam basicamente morfina, furosemida e nitrato, atuando esse tripé como as drogas de primeira escolha para tratar a maioria dos casos da síndrome, né? É importante a gente comentar outra coisa, que como ele tem, o edema ele pode ter etiologias diversas, a gente tem que sempre tratar a causa base no final e promover uma terapêutica interessante. Porque não adianta a gente só resolver o edema agudo de pulmão, porque ele é uma emergência. Alguma coisa tá fazendo esse processo se desencadear. Nesses casos, a gente tem que resolver e tratar sempre a causa base para trazer como é que se diz? A melhor prognóstico do paciente, uma melhor qualidade de vida. E então é basicamente isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Perfeito, gente. Então, hoje nós vimos um assunto muito importante, o edema agudo do pulmão. Passeamos ali por conceitos importantes, né? Desde a definição, que a gente viu que basicamente consiste numa síndrome clínica, né? A gente terminou explicando o conjunto de sinais e sintomas. Vimos a questão da fisiopatologia, né? A relação direta com o desequilíbrio de forças, principalmente forças extravasculares e intersticiais. Vimos também a principal classificação, né, pode ser classificada ali em cardiogênico e não cardiogênico, a importância de achados de alguns exames complementares para o diagnóstico, como o ecocardiograma, como o próprio exame de imagem, o raio-x de tórax. E, por fim, vimos a questão do tratamento também, a importância do posicionamento de alguns fármacos e, principalmente, para o controle de pré-carga e pós-carga a nível cardíaco, porque é um sistema cardiopulmonar. Então, a gente fica com isso hoje, gente, e muito obrigado pela colaboração e pela paciência. Gustavo, Júlia, muito obrigado pela contribuição, foi, sem dúvida alguma, muito importante para a comunidade. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, valeu.